Olá, meu nome é Camila Lopes de Araújo, sou estudante de Medicina do Centro Universitário Unifacisa. Hoje irei apresentar o trabalho intitulado Fatores relacionados ao suicídio na população LGBTQIA+, uma revisão integrativa. Esse trabalho apresenta a numeração 151204 e enquadra-se na área temática de saúde mental LGBTQIA+, do primeiro simpósio interdisciplinar de saúde da população trans, evento promovido pela Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da Universidade Federal de Jataí. Declaro desde já que não houve conflitos de interesse ou apoio financeiro a esse trabalho. Eu, Camila Lopes de Araújo, sou autora do trabalho e discente do curso de Medicina Centro Universitário Unifacisa, que fica em Campina Grande, no estado da Paraíba. A orientadora desse trabalho chama-se Emanuela de Castro Marcolino, a qual é docente da graduação em Medicina e Enfermagem do Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Paraíba. Introdutoriamente, é importante frisar que o suicídio é uma questão de saúde pública preocupante em todo o mundo. Embora seja uma questão presente em todas as populações, é possível perceber que as minorias sexuais e de gênero, que correspondem à população LGBTQIA+, apresentam maior risco de suicídio quando em comparação com heterossexuais e cisgêneros. São diversos os fatores que estão relacionados a uma maior chance de violência autoprovocada nessa população. Desse modo, nesse trabalho, esses fatores foram buscados em publicações sobre o assunto. Logo, é possível perceber que é imprescindível a análise desses fatores a fim de construir medidas que possam evitar a efetivação ou a tentativa do suicídio desses indivíduos. Esse trabalho tem como objetivo analisar os fatores de risco para o suicídio e tentativa de suicídio em minorias sexuais e de gênero, conforme a literatura. A metodologia utilizada para a elaboração desse trabalho consistia em uma revisão integrativa, a qual buscou publicações nas bases de dados PubMed e Cielo. Foram utilizados esses descritores em inglês, encontrados no Dex e no Mesh, os quais em português correspondem a minorias sexuais e de gênero, suicídio e tentativa de suicídio. Os operadores booleanos utilizados foram AND e OR. Foram encontrados 366 artigos e, logo após, utilizados os critérios de inclusão, que foram publicações nos últimos 5 anos, texto completo e nos idiomas português, inglês e espanhol. Desse modo, foram encontrados 108 artigos, dos quais 21 foram incluídos na presente revisão. No que tange aos resultados, foram encontrados diversos fatores relacionados a uma maior chance de suicídio entre pessoas LGBTQIA+. Primeiramente, viu-se que os adolescentes e adultos jovens que pertencem a minorias sexuais e de gênero apresentam maior propensão ao suicídio ou à tentativa de suicídio quando em comparação com indivíduos do mesmo grupo, porém de maior faixa etária. Isso acontece porque é nessa fase que começa o processo de autoconhecimento sobre identificação de gênero, bem como sobre as preferências sexuais. A população LGBTQIA+, no meio desse processo de autoidentificação, se depara com a discriminação social, logo apresentam nessa fase maior risco para a ideação suicida. Além disso, a falta de apoio dos pais é um fator de risco bastante preponderante para o aumento do risco de violência autoprovocada na população LGBTQIA+. É sabido que a família é a base social fundamental para o convívio em sociedade. No que diz respeito às minorias sexuais e de gênero, o apoio parental é ainda mais importante, haja vista o preconceito que infelizmente ainda existe na sociedade. Entretanto, o núcleo familiar, em muitos casos, não é um lugar que representa uma rede de apoio para essas minorias, onde os pais por muitas vezes desaprovam a orientação sexual ou a identidade do gênero dos filhos. Dessa forma, essas minorias encontram-se sem o apoio familiar necessário, o que afeta diretamente sua saúde mental e podem aumentar as chances de violência autoprovocada. A violência física ou mental realizada por pessoas de fora do ambiente domiciliar também é um fator relacionado,
visto que essas pessoas, movidas pelo preconceito, discriminam os indivíduos LGBTQIA+. Essa situação de discriminação, violência e assédio vivenciada por essas minorias gera um forte impacto na saúde mental das minorias sexuais e de gênero, podendo resultar em suicídio ou tentativa de suicídio também. Outro fator é a escassez das ofertas de emprego para essa população, que acontece devido a um considerável estigma social em relação a essas minorias. Mesmo qualificadas, essas pessoas sofrem para entrar no mercado de trabalho devido ao preconceito. Dessa forma, a ideação e os atos suicidas podem ocorrer, pois essas barreiras que dificultam a entrada das pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho, as impedem de viverem normalmente. Por fim, muitas pessoas LGBTQIA+, são afetadas pelo que se fala sobre elas e passam, assim, a internalizar essa discriminação constantemente vivenciada, resultando em sentimentos negativos em relação a si mesmos, afetando gravemente sua saúde mental e contribuindo com a maior probabilidade de tirarem a própria vida. Nesse trabalho, foi possível analisar vários fatores que contribuem para o risco de suicídio nas minorias sexuais e de gênero. E, dentre esses, o mais preponderante foi a falta de apoio familiar. O apoio parental é um importante fator de proteção para o risco de suicídio nessa população. Entretanto, não está presente em muitas famílias. Assim, é imprescindível que medidas incisivas sejam tomadas a fim de evitar esse e outros fatores que possam aumentar o risco de suicídio das minorias sexuais e de gênero. Algumas medidas que podem ser tomadas são a conscientização pública através de estratégias de apoio, como programas de apoio, aconselhamentos e esforços para dissipar o estigma social ainda existente. Além disso, aulas sobre educação sexual e identidade de gênero são necessárias para pais, alunos e professores. Outras medidas que podem ser tomadas são a aplicação de leis mais rígidas para aqueles que praticarem violência contra a população LGBTQIA+, bem como a criação de ações que promovam a inclusão das minorias sexuais e de gênero no mercado de trabalho. Essas foram as referências utilizadas para esse trabalho. Agradeço ao Simpósio Interdisciplinar de Saúde da População Trans pela oportunidade de explanação, bem como à professora Emanuela de Castro pela orientação neste trabalho. É isto, muito obrigada.